Amém. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem com Jesus? Que alegria, viu? Receber você mais uma vez aqui na nossa casa. Enquanto as crianças saem, eu vou aproveitar só para dar o aviso rapidinho. Sábado, às 13 horas, começa a nossa imersão para o encerramento da campanha Vida Abundante. Então, preste atenção. Vai ser uma transmissão ao vivo para 60 cidades do Brasil e nós fomos escolhidos para ser uma dessas cidades, ok? O treinamento é com o Márcio Michele, ok? E vai ser um treinamento de inteligência emocional que vai das 13 horas até as 19h30. É uma grande imersão, um conteúdo extremamente relevante. Nós cremos que a sua vida será muito abundante com tudo que você vai receber sábado. E ó, pessoal, as inscrições, até era para ter um banner ali na frente, não sei se chegou o banner, mas caso você não conseguiu fazer sua inscrição e deseja estar, passa aí para o líder de célula, vai fazer chegar até a nossa secretaria, a gente quer inscrever você. Traga 2 quilos de alimento, você que já está inscrito, e nós vamos aproveitar a sua vinda aqui ao treinamento, e a gente vai também abençoar famílias que precisam de mantimento, tá bom? Então, não perca, porque vai ser maravilhoso. Um treinamento desse custa em média R$1.000, querido, para você fazer em qualquer lugar do Brasil com uma pessoa desse nível que vai estar ministrando. Você vai estar recebendo free. Olha que benção, porque nós cremos que Deus tem uma vida abundante para a tua vida. Amém, glória a Deus. Quem está me ouvindo bem hoje à noite? Você está me ouvindo bem? Sabia que nós estamos de som novo aqui na casa? Mas capricha aí em sonoplasta. Nós estamos de som novo e o negócio pifou para começar o culto, né, irmão? Eu falei assim, mas não é possível, tem... Mas a benção era um sonho nosso, queridos. Já fazia um bom tempo que a gente estava precisando trocar o nosso som tinha pelo menos uns 25 anos de idade já, o som que ele está aí ainda, né, para a gente lembrar dele mais uma semana, mas a gente vai estar descendo ele nessa semana agora, e que bênção, né? Então, os seus dízimos e ofertas, e quantos creem que em breve vai ter um telão de LED aqui atrás? Quem crê, para valer? Quem fica feliz? Quem fica com historinha? Ai, para quê? Investe em missões. Então, investe você em missões, tá bom? Nós já investimos em missões, não é para você se ofender, a gente já investe. Então, como a gente já investe em missões, agora nós vamos investir no telão, amém? E que bem, gente, nossas caixas de som ficou bem na frente dos telões laterais, né? Porque é a melhor posição para elas. Homem, você mesmo faz sua bagagem, para não dar erro, tá bom? Você chega lá depois, se ela for minha mulher que pôs, é conversa. Ela pôs o que você gosta de usar em casa. É por isso que ela põe lá. Tá certo? Então não vê essa história que é minha mulher que pôs. Mas amém, glória a Deus. Queridos, eu queria convidar você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, tá bom? Mateus capítulo 25, deixa aberta a sua Bíblia aí. Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar sobre este texto. Mateus capítulo 25. O tema da nossa palavra hoje à noite é este aqui. Oh Deus, precisamos de um telão de LED mesmo, né? Que é o meu melhor ou é o normal? Faz essa pergunta para quem está ao seu lado. É o seu melhor ou é o normal que você está vivendo? É o seu normal ou é o melhor? É a pergunta do Senhor para a gente hoje, ok? Eu queria orar com você antes da gente ler o texto, porque eu creio que o Senhor quer ministrar muito ao seu coração. Eu queria que você abrisse seu coração para hoje à noite, para aquilo que Deus quer ministrar a você. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a gente está aqui. Nós queremos preparar o nosso coração de uma forma muito intencional para aquilo que o Senhor quer ministrar para a gente. Pai, nós abrimos nosso coração, abrimos o nosso entendimento, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez hoje à noite, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta casa, e nós cremos que o Senhor tem muito mais a fazer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale com cada pessoa, ministre a cada coração, e que possamos sair daqui muito melhor do que entramos, possamos sair abastecidos e abençoados para uma semana poderosa que o Senhor tem para a gente, em nome de Jesus. Quantos creem? Pode dar um aplauso ao Senhor por isso?
Amém. É o meu melhor ou é o normal? E a gente esteve falando nas últimas semanas, queridos, sobre não fazermos acordos com o inimigo, e nós vimos que o acordo que alguém pode fazer com o inimigo, na verdade, é assumir uma postura de sobrevivência e não de excelência. Falamos sobre isso há 2 semanas atrás. E em decorrência disso, na semana passada, nós vimos que uma das coisas mais difíceis para os cristãos dos nossos dias tem sido, na verdade, eles se tornarem firmes e constantes na caminhada com Jesus. Este foi o assunto que a gente compartilhou na semana passada. E é interessante isso, por quê? Porque enquanto Deus tem um propósito e uma direção para a sua vida, o inimigo tem propostas e distrações para a sua vida. Eu vou repetir. Enquanto Deus tem um propósito e uma direção para você, o inimigo tem propostas e distrações para você. Então, queridos, diante disso, o Espírito Santo falou claramente na semana passada com a gente, né, que a gente deve tirar a nossa vida da areia e colocar a nossa vida na rocha. Quantos creem que você precisa tirar a sua vida da areia para valer? Tira a sua vida daquilo que não é firme, não é sólido, e traz para aquilo que é firme, que é o Senhor. E como que a gente faz isso? Como que a gente tira a nossa vida da areia? A Bíblia responde para você e para mim. O texto que nós vimos semana passada, só para lembrar, Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24 diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como? Será comparado a um homem que prudentemente construiu a sua casa sobre a rocha. Nessa semana, foi uma semana atípica, eu precisei me posicionar em Deus a respeito de algumas coisas. Eu estava orando para startar alguns processos espirituais na minha vida também. E orando a Deus sobre algumas coisas, eu estava procurando ouvir a Deus e fui ministrado exatamente sobre isso aqui que eu quero compartilhar com você. Então, eu tenho certeza que, independente da sua maturidade espiritual, de quanto tempo você tem de igreja ou não, de quanto tempo você tem de evangelho ou não, quanto tempo você tem de relacionamento com Deus, eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar você e vai desafiar você a sair daqui fazendo realmente o melhor para Deus, em nome de Jesus. Então, a gente vai ler o texto que eu pedi para que você abrisse no início, Mateus capítulo 25, a gente vai ler um pouquinho da Bíblia, um pouquinho mais. Versículos de 14 ao 30 é uma passagem conhecida do Evangelho de Jesus, uma das parábolas que Jesus contou, e é maravilhoso quando Deus te dá uma revelação em cima de um texto que é muito conhecido. Por quê? Porque a revelação vem realmente em cima de algo que você já conhece. Então é maravilhoso quando o Senhor ministra algo novo para nós. Mateus 25, de 14 a 30, nós vamos ler a palavra de Deus, ok? E diz assim: pois será como um homem que, o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: ganhei o que tinha aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, eu fiquei com medo, e eu escondi o seu talento na terra, e aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu
colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e ao eu voltar, eu receberia, pelo menos com juros, o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem ele para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ok, lida está a palavra do Senhor, e nos nossos dias, tem uma palavra que ecoa muito forte no coração eu creio que da nossa geração de uma maneira geral, e essa palavra está na boca dos empreendedores, está na boca dos comunicadores, está aí no meio das corporações, das associações, todo mundo que tem um time, que tem uma equipe, todo mundo que tem uma empresa, né? Todo mundo fala essa palavra e todo mundo corre atrás disso, é a palavra resultado. Todo mundo corre atrás de resultado, é verdade ou não é, queridos? Todo mundo corre atrás. Em todas as áreas da nossa vida é interessante que uma vida abundante é medida justamente por uma vida que tem resultados. Uma vida abundante emocional, uma vida que tem resultados positivos na área emocional. Uma vida financeira abundante é uma vida que tem resultados realmente positivos. Ou seja, o resultado acaba norteando muito daquela abundância que a gente tem. E é interessante a palavra resultado, porque eu não sou o que eu falo que eu sou. Eu não sou isso. Eu não sou porque eu falei, eu não sou porque alguém disse que eu sou. Eu sou literalmente os meus resultados. Fala para quem está ao seu lado, você é os seus resultados. Não tem para onde correr. E esta parábola de Jesus, ela também está dizendo isso aqui, a respeito dos servos que receberam algo do seu Senhor. Jesus ilustrou o reino de Deus com parábolas. E essas parábolas, ou seja, o que são as parábolas? São histórias que Jesus contava, né, porque chamassem a atenção, principalmente para um princípio que estava implícito no que ele estava falando, para algo de um caráter que ele queria que fosse aprendido, internalizado e praticado. E aqui a gente viu no texto que a gente leu um homem que dividiu os seus bens, um certo valor, para seus colaboradores, para pessoas que o serviam, pessoas que estavam a seus serviços. E a Bíblia diz que ele entregou, não aleatoriamente, que ele estudou como entregar. Ele entregou segundo a capacidade que cada um tinha de administrar o que iria receber. Ele entregou a cada um de acordo com o resultado que podia dar. Ok, então a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Você conhece muita história, eu não vou ser prolixo nisso. Mas depois de um tempo, a Bíblia diz que este proprietário volta, e que ele pede contas, e que ele vai ajustar os valores que entregou. E você conhece a parábola e também pelo que lemos. Ele entregou 5 para um dos servos, ele trabalhou e multiplicou e trouxe mais 5. O outro que recebeu 2 multiplicou, trabalhou, apresentou então 4. O que tinha 5 apresentou 10, o que tinha 2 apresentou 4, e o que tinha 1 não multiplicou nada. E o Senhor então falou para os 2 que tiveram resultados, muito bem, 6 foram show de bola, vocês, né, foram fiéis sobre o pouco que eu dei para vocês, e eu vou colocar vocês sobre muito agora. Essa foi a palavra do Senhor para eles. O Senhor estava dizendo, é muito interessante isso, eu te dei pouco, e você foi fiel. Agora, você vai ver, é como se o Senhor tivesse, você vai ver, eu vou te dar muito mais do que aquilo que eu já te dei antes. Olha que interessante. Por quê? Porque você fez o melhor com o pouco que eu te dei, eu vou poder te dar mais, porque você vai continuar fazendo o melhor. Então agora, será que, olhando para esses personagens que multiplicaram, que trabalharam, que apresentaram resultado, o cara que recebeu 5 ou 2 talentos, o Senhor disse que tinha dado pouco, mas será que eles tinham achado que era pouco que eles tinham recebido? Com certeza não. É interessante. Agora, olha só, será que eles acharam pouco? Será que eles acharam que era moleza? Ah, ele me deu 5 talentos, ele me deu 2 talentos, será que eles acharam que era pouco? Com certeza não era pouco. Se fosse moleza, eles teriam multiplicado, se fosse pouquinho, eles teriam multiplicado muito mais do que tinham multiplicado, é verdade ou não? Se fosse algo simples, algo singelo, como o Senhor falou, eu dei pouco para vocês, e vocês foram muito bem, provavelmente não foi fácil, não foi tão pouca coisa assim aos olhos de quem recebeu, realmente não foi. E o que eu quero enfatizar é o seguinte,
O Senhor está falando aqui, eu coloquei você sobre o pouco, eu te dei pouco, mas agora, o quanto que realmente é pouco ou é muito para nós? Quanto que realmente é pouco para nós e quanto que é muito? Isso depende de cada um de nós. E é interessante isso porque quando você ora e você pede algo grande para Deus, isso é grande para quem? Para você ou é grande para Deus o que você está pedindo? É grande para você, porque para Deus é muito pequeno, é verdade ou não? Quando você ora por algo muito grande para você, é grande só para você, para Deus não é grande, para Deus é pequeno. É interessante porque, eu tenho um desafio gigante nos próximos dias, é gigante para quem? Para Deus ou para você? Para mim, não para Deus. Eu tenho um desafio, para Deus não é grande, nós cremos e servimos ao Deus que tudo pode, irmãos. E você precisa entender, aquilo que parece ser muito aos meus olhos, para Deus não é nada, para Deus é pouco, para Deus é singelo. E o Senhor quer que você entenda uma coisa, que você crê e você serve a um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que pode tudo. Para Deus não existe medida, para Deus não existe tempo, para Deus não existe distância, para Deus não existe altura e nem profundidade suficiente que Ele não possa colocar as mãos e fazer. Para Deus não tem algo que é pesado ou algo que é leve para Ele poder te dar. Para Deus não existe possibilidade ou impossibilidade, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você crê nessa verdade? Diz um amém então. Para Deus não tem possível ou impossível, todas as coisas são possíveis. Por quê? Porque Deus enxerga as coisas diferente do que nós enxergamos. Deus vê por uma perspectiva diferente. E Deus quer conduzir a gente sobre isso, porque a Bíblia diz, de uma forma muito elegante até a grandeza de Deus, que para Deus 1000 anos é como um dia, e 1000 dias é como um ano. Pois é, acontece que para nós, 10 anos é uma eternidade, 1 ano é uma eternidade, sim ou não? Quando você está pedindo algo para Deus e algo demora 1 ano para você receber, parece que passou uma vida, é ou não é? Para Deus, simplesmente mais uma temporada. Então eu quero que você entenda que as situações e os alcances, eles serem possibilidades ou impossibilidades, isso está ligado muito ao jeito que a gente enxerga, a forma como a gente vê as coisas diante de Deus. Eu queria que você abrisse muito seu coração a respeito disso, porque é muito interessante como que a gente vai ampliando a nossa perspectiva ao longo do tempo. Como assim, pastor? Eu não sei se você é como eu, mas eu me lembro da casa dos meus pais. Quem se lembra? E eu corria naquele quintal, eu fuçava na terra, eu brincava, eu lembrava que tinha moita de cana, e tinha não sei o quê. Aquele quintal parecia gigante, aquele quintal parecia imenso. E é interessante que aí você cresce e vai passando o tempo, e a hora que você volta àquele lugar, parece que aquele negócio é tão miúdo, parece que é tão pequenininho, você fala, meu Deus do céu, como isso parecia tão grande para mim, agora esse quintal minúsculo desse jeito, como é que eu brincava aqui e achava que isso era tão grande? É assim, não é? Não é essa a experiência? É interessante, gente, eu olho hoje para a igreja que eu cresci, e olha que ela cresceu, hein? Eu me assusto, eu chegava, eu lembrava que era uma igreja enorme. Meu Deus, era uma igreja de milhares de pessoas. Eu voltei lá, irmão, a igreja é de 140 irmãos, e eles continuam lá, aleluia. Mas para mim eram milhares de pessoas, era uma igreja enorme, era um negócio, e eu me assusto, eu falo, gente do céu. E eu estava olhando para esta parábola, e essa perspectiva veio à tona de novo. Por quê? Porque olhando para as parábolas, para as palavras desse senhor da parábola aqui, ele fala, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E eu fiquei olhando para isso, eu falando, rapaz, olha o que o Senhor está falando. A gente tem falado que é ano de fazer o melhor. E aí me veio essa pergunta no meio que eu estava estudando para esta palavra, como é que Deus tem enxergado o meu melhor? Como que Deus enxerga eu dizendo que estou fazendo o meu melhor, eu dizendo que estou trabalhando para Deus, eu dizendo que estou servindo a Deus, eu dizendo que estou sendo um servo bom e fiel, como é que Deus está me enxergando? E eu fiz essa pergunta, qual que é a perspectiva de Deus acerca do melhor que eu digo que estou entregando esse ano? Como é que Deus enxerga isso? Porque a gente viu no texto que o Senhor entregou algo grande para um servo, aos olhos do servo. E depois que ele trabalhou, que ele ralou, que ele se esforçou, que ele dobrou o resultado, o mesmo Senhor chega para ele e fala, muito bem, eu te dei pouquinho e você multiplicou.
Fala, meu Deus, como assim eu dei pouquinho? Eu te dei pouco e você dobrou o resultado. Se prepara, porque como você foi fiel nesse pouco que eu te dei, eu vou te dar muito mais agora, você nem imagina. Interessante? E eu fiquei pensando em algo com essa afirmação, que talvez tudo que eu me esforcei para fazer, abre o seu coração para isso aqui, talvez tudo que eu tenho me esforçado para fazer, tudo que eu tenho trabalhado, tudo que eu construí, tudo que eu administrei até hoje, tudo que eu conquistei, parece muito para mim, é verdade ou não? Não parece muito para você de onde Deus te tirou e onde você está agora? Parece que é muito para você, parece que é meu Deus do céu, olha quem eu era e olha onde eu estou, parece muito para mim, mas pode ser, pasme você, que pode ser muito pouco aos olhos de Deus. Tudo aquilo que você diz que fez, que aconteceu, algo que você construiu, que você diz que edificou, e etc. Pode ser muito pouquinho aos olhos de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus olha o potencial que Ele colocou na minha vida, Ele está olhando como que eu estou respondendo, não as coisas que eu realmente fiz, mas como eu estou respondendo ao potencial que Ele colocou em mim para fazer. E Deus não colocou algo pequeno dentro de você, Deus colocou algo grandioso dentro de você. E eu fiquei pensando para isso, eu falei, pode ser que eu esteja como o último cara da parábola. Pode ser que eu esteja realmente como a última pessoa que acha que fez muito só mantendo aquilo que Deus colocou dentro dele. Aquilo que eu acho que eu estou arrebentando a boca do balão, só que eu só estou mantendo algo que eu já recebi de Deus, já estava dentro de mim há muito tempo. E eu olhei para isso e eu fiquei perguntando, de que jeito Deus olha para isso que eu digo que fiz, que eu digo que construí, porque aos meus olhos foi muito, mas será que Deus está olhando da mesma forma? Será que Deus está realmente vendo que foi grande coisa assim? Ou Deus está me vendo como servo que foi mau e negligente e não fez nem o mínimo necessário com aquilo que Deus deu? Eu fiquei olhando para isso, gente, perguntando, como é que Deus mensura os resultados? Como é que Deus olha e vai poder dizer, você foi fiel, você não foi? Você foi bom, você não foi? Você me surpreendeu, me alegrei, você foi um servo mau e negligente. Como que Deus mensura isso? Eu faço umas perguntas para o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo, gente, ele me respondeu da seguinte forma, que Deus sempre vai medir pela sua e a minha fé. Como assim? Não entendi, pastor. Hebreus capítulo 11, verso 6. A Bíblia te ajuda a entender. Hebreus 11, 6. O que a Bíblia diz? A gente vai ler junto. Vamos ler lá? De fato... Creia. Ora, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Será que Deus está feliz com aquilo que eu estou fazendo, do meu melhor, sim ou não? Se tem fé envolvida, Deus está. Se não tem fé envolvida, Deus não está. E sabe, querido, ouça bem isso. Esforço, preste atenção nisso aqui. Esforço, boa gestão, inteligência, mobilização, administração, resiliência, isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com você. Amém ou não amém? Isso tem a ver com a capacidade que já está em você, são seus atributos e suas características. Sua capacidade de administrar, sua capacidade de gerir, sua capacidade de resolver conflitos, sua capacidade de empreender, sua capacidade de mobilizar, sua capacidade, ela já está em você. Deus já colocou isso aí. Mas a Bíblia está dizendo que se eu quero agradar a Deus, não é com os meus atributos que eu agrado, é com a minha fé que eu agrado. E aí começou a pegar, querido, porque significa que Deus pode não estar se agradando dos meus resultados para Ele. Por quê? Porque de fato pode ser apenas o meu normal e não o meu melhor. E aí, por quê? Porque os resultados são bons e são satisfatórios muitas vezes só para mim, porque é a minha capacidade, é aquilo que eu aprendi a fazer. E se está bom e satisfatório para mim, pode não ser fruto da fé, pode ser simplesmente fruto do seu empenho humano, da sua conquista humana, do seu aprendizado humano, do seu desenvolver humano. Quando você está entendendo o que eu estou falando?
Então, abre seu coração para isso aqui. Acontece que para Deus, tudo isso que eu consigo fazer é pouco. Para Deus isso é pouco. E Deus sabe que é pouco, né? Para Deus isso é pouco. E por que isso é pouco para Deus? Porque esses resultados, eles não dependeram da minha fé. Muitas das coisas que eu tenho, que eu faço, eles não dependeram da minha fé, não dependeram do alto, dependeram da minha diligência, dependeram da minha resiliência, dependeram da minha disposição para trabalhar, dependeram de eu levantar cedo e ir atrás das coisas, dependeram de eu ter administrado direito, dependeram de eu respeitar princípios financeiros. Então, muitas das coisas não eram um desafio de verdade. Por quê? Porque as coisas que eu conquistei, que nós conquistamos, às vezes dependeram só do nosso esforço, dependeram do seu trabalho, do meu trabalho. Então ouça isso, o que agrada a Deus não é o meu esforço, a minha capacidade de gestão, o que agrada a Deus é a minha fé. Por melhor que eu seja, empreendedor, administrador, por mais sábio que eu seja aos olhos humanos, Deus não se agrada de capacidades humanas, Deus se agrada da minha fé. Como assim, pastor? É impossível agradar a Deus apenas com a minha inteligência. Por quê? Porque Deus já colocou ela aí. Deus já sabia, já se agradou quando pôs. Deus falou, realmente isso aqui é inteligente, é capaz, é disposto. É uma benção esse camarada. Está tudo dentro dele. Não é novidade para Deus isso que ele já colocou aí. Alô? É impossível agradar a Deus apenas com o meu esforço. Ó Deus, olha aqui quanta coisa eu fiz. Olha quanta coisa eu multipliquei. Ó. Mas será que esse foi o normal? Multiplicar porque você trabalhou? Ou era realmente o melhor? E aí eu fiquei pensando assim, por quê? Por que Deus não se agrada não só da minha inteligência ou das coisas humanas que eu tenho? Por quê? Porque os caminhos de Deus para mim são muito maiores do que os caminhos que eu mesmo consigo caminhar e traçar. Os planos de Deus para mim são muito maiores que os meus. Então se eu caminhar em cima somente dos meus, eu não cheguei no ponto de agradar a Deus ainda. Aquilo que realmente é o meu melhor, gente, só é alcançado de fato com a intervenção de Deus. Porque sem Deus, tudo que eu tenho realmente é pouco, é apenas o pouco. Eu queria que você abrisse seu coração para isso, porque o meu melhor é apenas quando é pouco. Sabe como é quando é pouco o meu melhor? Ele é só o normal, quando eu trabalho apenas com dedicação em alguma coisa, com esforço em alguma coisa, porque isso vai me trazer certos resultados. O meu esforço e a minha dedicação vai trazer crescimento, vai trazer certos avanços, mas o melhor de Deus na minha vida é algo que vai me levar a algo sem precedentes, a algo sem limites, a resultados extraordinários. O amém está fraco, mas você vai entender. Por quê? Porque com o meu esforço é apenas a minha sabedoria humana. Com o meu esforço é apenas a minha resiliência humana. Com o meu esforço é apenas as características que Deus já colocou na minha vida em jogo, em desempenho. Eu estou trabalhando, eu estou sendo resiliente, ok. Mas quando é o poder de Deus, é o melhor de Deus agindo em mim, significa uma coisa, que não é só eu que estou fazendo, é o poder de Deus agindo através da minha vida. E é a fé que está na minha vida que está contrariando a lógica. Vão olhar para mim, como que aquela mulher conseguiu fazer aquilo? Como que aquele homem conseguiu aquele resultado? Como é a fé contrariando os recursos que eu tenho? Como aquelas pessoas conseguiram fazer tanto sem dinheiro? É porque não é só o melhor dela, é o melhor de Deus através dela. Quem está entendendo? Então, meus irmãos, Deus não pode ficar de fora de nada daquilo que eu faço. Por quê? Porque se a fé, e você vai entender isso, se a fé realmente não estiver envolvida em tudo aquilo que normalmente eu faço, infelizmente, querido, o meu melhor não vai se manifestar, apenas o meu normal vai aparecer. Aquilo que já ia aparecer, vai aparecer de qualquer jeito. O sucesso que já ia acontecer vai continuar acontecendo de qualquer jeito. E Jesus ensinou isso para os discípulos de uma forma muito simples. Em João capítulo 15, o versículo 5, a parte B, onde Jesus falou assim, ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Ele colocou alguma condição? Não, sem mim vocês não podem fazer nada. Se eu não estiver em vocês, vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Gente, então o meu melhor só se manifesta quando Deus está nisso. Só quando Deus está nisso. A única maneira de eu trazer Deus para algo que eu esteja fazendo é pela fé.
A palavra vai começar agora. E se eu estou conseguindo fazer sem Deus, é porque, de fato, aquilo que eu estou fazendo sem Deus só tem a ver comigo, não tem a ver com Deus. E se não tem a ver com Deus, está longe de ser o meu melhor. Por quê? Porque eu não sou qualquer pessoa, eu sou filho do Deus vivo, eu sou criação do Senhor, eu sou aquele que Deus tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu sou herdeiro de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. O meu normal não pode ser apenas aquilo que eu faço, o meu normal tem que ser aquilo que Deus faz através de mim. Então preste muita atenção nisso, não se alcança nada de Deus sem a fé, e é importante a gente entender isso, que muita coisa que nós já alcançamos, foi por capacidade humana e não pela fé. Comece a pensar nos teus resultados, foi essa a palavra do início. Muita coisa que você já alcançou não teve nada a ver com fé, teve a ver com seu esforço, teve a ver com seu trabalho, teve a ver com sua capacidade de aprendizado, teve a ver porque você foi para trás, você levantou cedo, você trabalhou 20 horas por dia, você se formou naquela faculdade, você correu atrás, você fez curso não sei aonde, você procurou se capacitar e você melhorou. Você está entendendo? Então é importante você entender o seguinte, foi por capacidade humana e não por fé, muitas das coisas que a gente alcançou. Por quê? Porque quando Deus está nisso, é diferente. É quando a gente olha, quando Deus está no negócio, a gente olha e a gente tem uma convicção. Esse negócio, que convicção, pastor? Esse negócio aqui é muito grande para eu fazer. Se Deus não colocar a mão nisso aqui, não vai dar. Você está entendendo? Dirigir para mim é muito normal, legal, porque você dirige só aquilo ali, mas que tal Deus falar assim, se você quiser dirigir coisas muito maiores e melhores, começa a usar a sua fé em vez de usar aquilo que é normal para você. E é interessante isso, porque é importante a gente entender, gente, essas coisas, quando Deus está em algo que normalmente eu faço, mas quando eu dependo de Deus para que aquilo seja, para que o poder de Deus haja através da minha vida, para que o reino de Deus seja levado, não é só a minha capacidade, eu entendo que se Deus não colocar a mão, não vai acontecer. Isso aqui é um sonho que eu tenho. Quantos tem um sonho bem grande, bem grande? Alguns nem sonham, né? Mas você tem um sonho bem grande. O sonho é grande, se é sonho, é porque não é fácil de alcançar. É sonho. Você jogou a régua do negócio lá para cima. É um sonho. Meu Deus. Eita, isso aqui é necessário muito recurso para acontecer. Não é normal que aconteça. Não é fácil de acontecer. Pode ter certeza que tem fé envolvida nisso. Deixa eu clarear mais. Eita. Isso aqui que eu estou querendo, essa meta, isso aqui é impossível se Deus não colocar a mão nisso aqui. Esquece. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é pelo quanto eu consigo ou não fazer, porque inteligente eu sou, descolado eu sou, trabalhador eu sou, mas não vai dar, não vai acontecer se não for pela intervenção de Deus. Então, por que eu quero chamar a sua atenção? É porque Deus está dizendo esta noite, dizendo para mim e para você, que eu tenho coisas muito maiores do que aquelas que os teus olhos estão vendo. Deus está dizendo isso para nós, eu tenho bênçãos extraordinárias para derramar sobre a sua vida. Ei, crente que está me ouvindo, Deus tem coisas muito maiores do que aquelas que você está fazendo, do que aquelas que você está trabalhando, do que aquelas que você acha que está fazendo muita coisa. Você não está, o que o Senhor está falando para você é, eu tenho coisas que virão do céu para a terra, e não coisas que vão da terra para o céu na sua vida. Eu vou ter coisas extraordinárias, e então preste muita atenção, o meu melhor não começa na terra, o meu melhor começa no céu. Fala isso para quem está ao seu lado, o seu melhor não começa na terra, o seu melhor começa no céu. E aqui está o ponto, a nossa vida, o nosso estilo, gente, vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo? A nossa vida, o nosso estilo, a nossa cultura não funciona pela fé. Você não é condicionado humanamente falando para funcionar pela fé, porque você chega segunda-feira pela manhã, vai trabalhar naquilo que você tem que trabalhar e você não coloca fé naquilo que você vai fazer. Por quê? Porque é normal fazer o que você vai fazer. É muito fácil não usar a fé, é muito fácil não fazer o céu intervir nas coisas, é muito simples.
O que isso tem a ver com Deus? Tem tudo, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. E aí você levanta na segunda e fala: Deus, abençoa meu dia de trabalho, abençoa minha semana, abençoa esta empresa, abençoa não sei o quê, e piriri pororó. Só que, a hora que você chega na empresa, você vai fazer tudo normalmente, como sempre faz. Você vai fazer tudo ordinariamente, como sempre faz. Pastor, como assim? Esse é o ponto, um amigo. Gente, quando a gente funciona só pela lógica, mas o que é que Deus vai fazer aqui? É eu que tenho que trabalhar? É claro que você tem que trabalhar. É claro que você tem que fazer. Mas há uma diferença muito grande quando você sabe por que trabalha e quem está trabalhando através da sua vida. Então, irmãos, a gente funciona pela lógica. Eu entendo você, também sou assim. A gente funciona assim pela lógica e não pela fé, normalmente falando. Mas o Senhor quer virar uma chave na sua vida hoje aqui. Então não perde o raciocínio. Quando pensa num cunhado que pede para você ajudar ele a fazer mudança. Quem tem um cunhado bom aí? Eu tenho uns. Quem tem cunhado? Cunhado, me ajuda a fazer a mudança. Pensa, olha só. Você vai usar a fé ou vai usar a lógica para fazer a mudança do cunhado? A lógica pura, deixa eu ver na minha agenda, deixa eu dar uma olhada, que eu tenho uma série de compromissos. A lógica vai tomar, deixa eu ver se vai dar, se não vai dar. E aí você responde se pode ou não. Quando você vai no shopping, aleluia, diga amém, irmãs, amém. Quando você vai no shopping, minha querida, uma loja que você quer comprar alguma coisa, né? Você compra pela fé? Alô, você compra pela fé? Se você está comprando pela fé, eu te repreendo, em nome de Jesus. Você vai lá na loja, não é pela fé que você compra. Você vai lá na loja, ou você compra se você tiver o dinheiro, ou se você tiver o limite no cartão, ou se der conta de pagar a parcela. É ou não é? Onde é que está a fé nisso? Não tem fé nenhuma. É normal. Não é o normal. Você não usa a fé. Glória a Deus. Mas sabe, querido, você não usa a fé para ir no supermercado. Você usa? Faz quanto tempo que você não precisa usar a sua fé para ir no supermercado? Pode ser que um dia você já usou a sua fé para ir no supermercado, mas hoje você não usa mais. Eu já tive que usar a minha fé para ir no supermercado. Mas faz muito tempo que eu não uso a fé para ir no supermercado. Porque eu vou no supermercado e lá é pela lógica. Ou se está na promoção, ou se o produto é bom, ou se eu preciso ou não preciso, e acabou. Não tem fé nisso. Quem está me entendendo aqui? Você é condicionado a viver pela lógica. As coisas que você faz é pela lógica. É assim que funciona. Então, por que eu preciso que você entenda? Então, para construir, para empreender, para comprar, para vender, para negociar, eu uso a lógica. Para consertar, eu uso a lógica. Para performar, eu uso a lógica. São processos naturais da minha vida. É assim ou não? A fé está ficando de lado, você já notou? É um processo normal da sua vida. Então, se algo é da terra, eu uso a lógica. Se algo é do céu, eu uso a fé. Então, o que eu estou dizendo? É que algo que é da terra é automático. Eu vou lá e simplesmente faço. Eu vou lá e simplesmente executo. Mas as coisas da fé não são automáticas. As coisas que agradam a Deus não são daquelas que eu levanto da cama e saio fazendo na segunda-feira. As coisas que agradam a Deus, eu não saio fazendo. Primeiro eu vou para Deus, tenho um tempo com Deus, busco uma palavra e uma direção para daí fazer alguma coisa que tem que fazer ou não tenho. E quando eu saio do meu tempo com Deus, só então, se o Senhor falar, eu vou lá e faço. Se o Senhor disser vai, então eu vai. Então eu vou. Se o Senhor pedir faz, então eu faço. Se o Senhor ordenar, então eu obedeço. É diferente. Agora, como é que essa fé faz as coisas funcionarem, se instalam dentro de nós? Porque lembre-se, estamos falando de vida abundante. Como que essas coisas que vêm de Deus começam a entrar na minha vida e eu começo a startar as coisas pelo céu primeiro? Quando eu entendo como Deus colocou a fé em mim. Como que Deus colocou a fé em mim? Por medidas. Deus colocou uma medida de fé na sua vida. Deus colocou uma medida de fé na minha vida. Cada um de nós tem uma medida de fé. E a medida de fé que Deus deu é suficiente para que você cumpra toda a vontade de Deus na terra. Você crê nisso? Que a fé que Deus colocou em você é suficiente para realizar tudo que Deus tem para você?
Eu também creio. Só que o propósito de Deus é que a minha fé amadureça e ela cresça, para que eu consiga alcançar tudo que Ele quer para mim. Como assim? Então, para isso, eu preciso trabalhar a minha fé. E fazer o meu melhor está dentro disso, de trabalhar a minha fé. Por quê? Porque se hoje eu estou usando a mesma fé que eu usei para conseguir algo há 10 anos atrás, a minha fé está errada. Se eu usei a mesma medida de fé, quando eu precisava ir no supermercado e só tinha um pouquinho de dinheiro para comprar as coisas, se hoje eu uso a mesma medida de fé, está errado. Eu quero clarear isso para você, porque acho que aqui está o ponto. Há 10 anos eu pedi a Deus algo, eu orei a Deus, eu criei de todo o coração por algo. Você já fez isso ou não fez? Orou a Deus para valer, aquela que você clamou mesmo, foi ou não foi? Clamou, chorou, orou para valer, ajoelhou, foi ou não foi? Depois de 10 anos, se eu continuo crendo pelaquela mesma coisa que eu estava pedindo há 10 anos, eu não cresci, a minha fé não cresceu. Se eu continuo fazendo do mesmo jeito, enxergando da mesma forma, eu não cresci, minha fé não amadureceu. Não tem mais nada a ver com fé, tem a ver com o normal. Nós cremos há 10 anos atrás por um prédio novo, cremos ou não? Não foi assim? Há mais de 10 anos. Essa casa aqui acreditou por um prédio novinho, qual você está nele hoje? E foi de Deus ou não foi? Foi pela fé ou não foi? Por quê? Da onde que 80 pessoas tinham recurso para construir 2.500 metros quadrados? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há muitos anos atrás nós tínhamos fé para que Deus nos desse algo, ok? Então nós usamos a fé. Por quê? Porque sem a fé a gente sabia que era impossível. Vai começar a clarear. Sem a fé era impossível de fazer. Não dá. Não tem dinheiro, não tem recurso, não temos influência, nós não temos nada para fazer. Como assim? Mas então, o que a gente fez? Há muitos anos atrás, nós usamos nossa fé. A gente usou a fé, nós trabalhamos, nós fizemos a nossa parte, Deus fez a parte dele, louvado seja Deus, Deus interviu e Deus nos deu. E nós ficamos gratos, e festa, e aleluia, glória a Deus. E a medida de fé que eu tive, gente, para construir este prédio, não chegou nem perto da medida de fé que eu usei para construir o Paineiras. Está claro? Agora, por que eu estou falando isso? Quantos mutirão você foi lá no Paineiras? Alô? Quantas cocadas você fez para pagar cimento do Paineiras? Alô? Você não fez nada? Você não fez nenhuma? Nós não fizemos mutirão, nós não fizemos cocada, nós não passamos, viramos a noite virando concreto, nós não fizemos nada disso. E por quê? Nós não fizemos nada comparado àquilo que nós fizemos aqui há muitos anos atrás. Por quê? Porque há muitos anos atrás nós fizemos pela nossa fé. Agora, alguns anos depois, nós estamos fazendo pelo que é normal, pela gestão que nós temos, pela sabedoria que nós temos, pela administração que nós temos, pela diligência que nós temos. Glória a Deus. E por causa disso tudo que é normal, dia 12 de outubro vamos inaugurar as instalações do Paineiras. Mas a medida de fé foi diferente. Talvez para a igreja. Mas é interessante, gente, que esse é um alerta de Deus para a gente. Se a sua fé continuar na mesma medida, a sua fé vai estagnar. Se a sua fé continuar pelos mesmos alcances, a sua fé vai estagnar. Se você não acordar que as coisas que Deus te deu lá atrás, elas não são para continuar com a mesma fé lá de trás, é para que a fé de agora sejam para coisas muito e muito maiores. Acontece que acostumamos com a lógica e acostumamos não em fazer o melhor continuamente, acostumamos naquilo que é normal. Ah, quanto que eu vendi esse mês? Ah, vendemos tanto. Legal, normal. Mas e se fosse uma venda pela fé? Se fosse uma venda ousada, onde diria, Deus vai mandar pessoas dessa cidade inteira para eu fechar contrato, eu vou ficar maluco, porque eu creio num Deus de abundância, num Deus que tudo pode. Acontece que a tua fé não é mais essa. Alô? Se 10 anos depois eu continuo com a mesma medida de fé, tem algo errado. Deus já mostrou para nós que prédio Ele pode dar.
Então, se eu chegar amanhã depois para você e falar assim, Deus vai nos dar um prédio 5 vezes maior que esse, pode ficar tranquilo, que Deus já deu, porque a mesma fé que Ele usou para esse, Ele vai usar para o outro. Quem está entendendo? É uma fé nova ou é a mesma? É a mesma. Sabe, irmãos? E por que Deus já mostrou que esse prédio, que prédio Ele pode dar, então, por que eu preciso crer nessa estação? É porque eu preciso crer, não é por aquilo que eu já sei como alcanço, eu preciso crer por aquilo que eu sei que Deus tem, mas eu não sei como conquistar. Eu preciso crer por aquilo que eu sei que Deus tem nas mãos dele, mas eu não sei como chegar lá. Eu sei que eu não posso alcançar. E é só minha fé que pode alcançar, minha fé nele, que vai poder me dar aquilo que os meus olhos conseguem ver, mas a minha lógica não dá conta de alcançar. Ai, meu Deus, o que eu quero dizer é que tem muita coisa que não é mais o teu melhor, é apenas o teu normal. E com o teu normal é impossível agradar a Deus. É com a sua fé que se agrada a Deus. É por isso, gente, que talvez você não conquista mais pela sua fé. Sabe por quê? Porque crescer para você X% não é mais uma questão de fé, é uma questão de normalidade. É normal crescer, eu vou crescer X% mesmo. Não é mais uma questão de fé. Já foi uma questão de fé, porque quando você abriu o negócio, era aquela currutalinha pequenininha assim, ó, aquele negocinho pequenininho que você dobrava o joelho para Deus dar graça, que você clamava para Deus abrir a porta, que você pedia para Deus mandar cliente, né? Quando tinha um personal amigo meu aí que ele tinha a unção do picolezeiro, né? Aleluia. Você conhece a unção do picolezeiro, irmão? Não conhece, não vou nem falar, né? Mas é verdade, porque um dia ele chegou para mim sem fé nenhuma, tadinho. Ele falou assim, ai, agora a pandemia, o que eu vou fazer? Ai, ganhava micharia, coitado. O que eu vou fazer? Eu falo assim, cria vergonha nessa cara sua, rapaz. Até um picolezeiro ganha mais do que isso. Não estou desmerecendo o picolezeiro, mas estou dizendo que um cara formado na faculdade estava preocupado se ele ia prosperar ou não ia. Eu falo, mas rapaz, o picolezeiro que não sabe, ele prospera mais do que isso. Ou seja, se Deus é contigo, fica em paz que as coisas vão acontecer. Você está entendendo que algumas coisas são muito normais? Crescer X% não é mais uma questão de fé, é uma questão apenas de trabalho. É verdade ou não? Eu quero crescer 10% esse ano. Tem a ver com fé ou tem a ver com trabalho? Ai, pastor, é pela fé. Então larga a mão de ser preguiçoso, porque crescer 10% tem a ver com trabalho, com estratégia, com conhecimento, com estudar, com ir para cima. Sim ou não? Amém? Você está comigo? Ok. Mas aí, querido, puxa, já foi uma questão de fé, porque era impossível, era inatingível aquela realidade que você vivia lá. Só que agora, querido, Deus te deu aquilo e Deus abençoou. E sabe o que aconteceu? Aquilo dobrou. Eita glória! E sabe o que aconteceu de novo? Passou mais 5 anos, dobrou de novo. Sabe o que aconteceu depois? Dobrou de novo, e você cresceu, e a coisa aconteceu, e você tem um negócio próspero, abençoado. É uma bênção, louvado seja Deus. Acontece que a medida de fé não funciona mais para isso que você tem agora. Não aquela que você tinha lá. Meu Deus, espero que você entenda isso. Por quê? Porque conforme a gente vai dando passos, e nós vamos cuidando do que Deus nos deu, conforme você vai dando passo e vai cuidando do que Deus deu, as coisas vão acontecendo ou não vão? Você vai cuidando do que Deus te deu, e as coisas vão crescendo. Você vai, então, e por que vai continuar acontecendo? Porque a graça de Deus continua sobre a sua vida, a bondade de Deus continua pela sua vida, o favor de Deus continua sobre você. Deus não retirou as mãos dele de sobre a sua vida. Você vai continuar sendo abençoado, você vai continuar caminhando. Deus te fez ficar mais experiente, Deus te fez ter mais conhecimento, Deus te deu mais estratégias, Deus te deu mais cabelo branco, irmão. Para alguns Deus tirou o cabelo. É a prova de que a experiência chegou e de que agora você é alguém muito mais maduro do que era antes. Então significa que nós estamos melhores. Louvado seja Deus. Nós não somos mais aqueles que capengam, mas somos aqueles que são abundantes na presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Mas isso é normal. A parábola que Jesus nos contou nos mostra esse algo mais aqui. Quem recebeu os talentos teve que cuidar deles, teve ou não? Quem recebeu os talentos não teve que trabalhar? Quem recebeu os talentos não teve que administrar? Quem recebeu os talentos não teve que empreender?
Por quê? Como é que dobrou o negócio? Ele teve que trabalhar, ele teve que ser inteligente, ele teve que arriscar. Então tinha fé também envolvida, sim, mas preste atenção, a multiplicação dos talentos não foi uma questão de fé somente, foi uma questão de mordomia. Uma questão de sabedoria. Ser mordomo, preste atenção, é ser cuidador, é cuidar daquilo que Deus deu. Então fala para o seu irmão, você tem sido um bom mordomo do que Deus te deu? Ser mordomo, preste atenção, ser mordomo é cuidar, ser mordomo é nutrir, ser mordomo é fazer o melhor para aquilo crescer, para aquilo ficar cada vez melhor. Isso é ser mordomo, não é só manter, é fazer acontecer, porque, preste atenção, a parábola deixou bem claro, se você não cuida daquilo que Deus deu para você, Deus tira de você e dá para quem cuida. Alô? Se você não cuida diligentemente do que Deus te deu, Deus tira de você e dá para quem cuida. Se você não é bom mordomo, então foi o que o Senhor fez com o cara que recebeu um talento. Se eu não cuidar, gente, com mordomia daquilo que eu recebi de Deus pela fé, Ele pode tirar isso de mim. Mas se eu cuido bem daquilo que eu recebi pela fé, se eu cuido bem, o que acontece normalmente? Aquilo multiplica, aquilo cresce, aquilo avança. Vocês estão comigo aqui? Esse encargo está no meu coração para transmitir isso para você, porque a gente vai sair daqui entendendo algo. Se eu cuido bem, é mordomia, não é fé. Se eu cuido bem, é diligência, é mordomia. Eu estou cuidando do que o meu Senhor me deu. Glória a Deus. Então, se você pede algo para Deus, e Deus te dá isso, agora você não precisa de mais fé, você precisa de gestão, de sabedoria. Você precisa de mordomia, você precisa cuidar disso agora, porque Deus já te deu. E Deus dá de acordo com a nossa capacidade, sim ou não? Então, por que as coisas cresceram? Porque eu aumentei minha capacidade, porque eu me procurei instrução, porque eu melhorei a capacidade e Deus foi dando segundo a capacidade que eu tinha. Então, a fé, gente, preste atenção, você precisa cuidar muito bem agora. A fé foi para ter o filho, sim ou não? Muita mãe não podia ter o filho, foi uma luta aquela gravidez, glória a Deus, você precisou de muita fé para aquela criança nascer, só que aquela criança nasceu, e depois que a criança nasceu, você não precisa mais de fé, a criança nasceu, agora você precisa cuidar dela, para que ela cresça, para que ela seja saudável, sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus já deu, agora eu tenho que cuidar, Deus já deu, agora eu tenho que administrar. Deus já te deu a fé e a medida para você ter a coragem de sair do teu trabalho naquela época e abrir o seu negócio. Para parar de trabalhar para os outros, abrir mão do concurso e abrir o seu negócio. E pela fé você abriu. Agora, para esse negócio crescer, é gestão, é visão empresarial, é administração. Sim ou não? Vocês estão comigo? Então, eu adquiro pela fé, mas como é que eu mantenho as coisas que Deus me deu? Pela mordomia. Quem está comigo? Então, irmãos, e quando que eu sou um bom mordomo? Quando eu sou um bom mordomo, eu também cresço. Por quê? Porque a mordomia também vai exigir fé, vai exigir buscar Deus, para ter instrução, para saber o que fazer, para saber a direção melhor, porque a mordomia, preste atenção, é a responsabilidade que Deus nos deu de cuidar do que nos foi concedido. Quantas coisas Deus te concedeu? A pergunta é, você está cuidando do que Deus te concedeu? Deus te deu, Deus te favoreceu, Ele concedeu um milagre. Só que tem um detalhe, Deus sempre pede contas daquilo que Ele te deu. E a pergunta é, como é que estão as contas com aquilo que Deus te deu? Eu vou chamar os músicos já, para eles virem daqui. Mas olha aqui para mim, Deus te deu recursos, amém ou não? Deus não deu recurso, irmão. Olha só como é que você era 10 anos atrás. Deus te deu recursos. Você precisa prestar contas desses recursos para Deus. Vai ficar séria a palavra. Deus te deu uma família. Deus te deu uma família. E Deus vai pedir conta da tua família. Porque Deus te deu, Deus está perguntando, você foi bom mordomo dos filhos que eu te dei? Você foi bom mordomo do casamento que eu te dei? Você foi bom mordomo do que eu dei para você? Ele te deu dons,
E o Senhor, quando te dá, segundo a sua capacidade, Ele pede contas daquilo que Ele deu. Passa um tempo, mas Deus vem e pede contas. Ei, eu te dei dons, te dei capacidades. O que você está fazendo com isso que eu te dei? O que você está fazendo com isso? Deus te deu um ministério. Deus te deu capacidade de desenvolver um ministério. Deus pede contas. O que você está fazendo com o ministério que eu te dei? Quem é que mandou você largar o negócio no meio do caminho? Como se ele não fosse pedir conta disso. Como se não fosse com você. Você precisa prestar conta. Pastor, como é que é isso? É igual a gente leu na parábola. Ou nós somos responsáveis e cuidamos bem, ou nós somos negligentes. Aqui está o ponto. A gente só mantém o que Deus deu. O cara que só manteve o que Deus deu, Deus chamou ele de negligente e de servo mau. Deus falou, você não fez nem o mínimo para que isso crescesse. Se eu te dei o talento, é porque eu vi que você tinha uma capacidade. E se eu dei 5 para um, 2 para outro e 1 para você, é porque eu acreditava que você tinha capacidade de dobrar, mas você só manteve. Você não fez o melhor, você só fez o normal. Olha aqui, querido, preste muita atenção, preste muita atenção. Ou a gente é responsável, ou a gente só mantém enterrando o que foi dado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Te foi dado, te foi concedido. Olha o processo que Deus está mostrando para a gente hoje. Eu aplico fé para aquilo que eu ainda não tenho. Amém? O que é que você ainda não tem? O que é que você quer alcançar? Para onde você está querendo ir? Aonde que você acredita que pode chegar? Deus está falando assim, eu aplico fé para aquilo que eu ainda não tenho. E aquilo que eu não tenho é impossível, é grande. Aos olhos de todo mundo é loucura. Não tem como conseguir isso aqui. Ok, mas aí Ele, pela sua graça e favor e bondade, Ele me concede, Ele me abençoa. Aí eu apliquei fé, Deus me deu. Agora está comigo, aleluia. Eu pedi a ideia, eu pedi algo, Deus me deu a ideia. Eu pedi algo, Deus me deu o salário. Eu pedi algo, Deus abriu a porta. Eu pedi algo, Deus deu saúde para os filhos. Eu pedi algo, aquela pilha de boleto acabou e agora está sobrando um dinheirinho, aleluia. As coisas começaram a acontecer, ok. Então, eu me torno um bom mordomo disso agora. Por quê? Porque Deus me deu e eu estou cuidando. Me torno um bom mordomo. E eu aplico fé agora para quê? Para a mesma coisa? Não, a mesma coisa eu já tenho. Eu vou aplicar fé para aquilo que eu ainda não tenho. Para um crescimento que eu não sou capaz de gerar sozinho. Para um resultado que eu não sou capaz de fazer acontecer. Eu começo a aplicar fé para coisas maiores. Ah, irmãos, eu me torno um bom mordomo disso, um servo responsável, administro, faço o meu melhor. Mas sabe o que acontece? Uma nova medida de fé precisa me alcançar. O Senhor Jesus está falando uma coisa para nós hoje. Você foi fiel no pouco até aqui. É a palavra de Deus para mim, para você. Porque tem muito homem e mulher de Deus que está olhando para as coisas que Deus deu e está falando assim, já está bom. Ah é? Já está bom? Está bom para quem? Para você é muito, mas o Senhor falou assim, você foi fiel no pouco até agora. Sobre o muito, com toda essa fidelidade que você tem, essa diligência que você tem, essa capacidade que eu coloquei em você, sobre o muito eu vou colocar você. É só você não se esquecer da fé que te trouxe até aqui. Da fé que fez algo vir das minhas mãos para a sua. O Espírito Santo está gerando algo aqui, e Ele está falando, você foi fiel no pouco, eu vou te dar muito mais. Sabe o que o Espírito Santo quer falar para nós nesse ano de fazer o melhor? Eu quero liberar sonhos maiores, sonhos que venham de mim. Não é metas humanas que o coach te ensina a fazer, sonhos que venham de mim. Metas que venham de mim, coisas ousadas, que você olha e fala, meu Deus do céu, jamais conseguirei eu, se Deus não intervir, se Deus não colocar os recursos, se a mão dele não estiver comigo, jamais eu vou alcançar. Mas Deus quer que você enxergue estas coisas. Por quê? Porque Deus quer liberar uma visão maior para os seus filhos. Deus quer liberar uma visão de alcance ainda maior para a sua igreja. É por isso que a minha Bíblia fala que as coisas de Deus para mim e para você, elas são de fé em fé e de glória em glória.
O Espírito Santo está nos desafiando, gente, a ser o cristão que não faz mais o que é normal, mas o cristão que faz o que realmente é o melhor. Eu não sei se você está sendo pego por dentro nisso. Deus deu, ok, mas você precisa entender que Deus dá algo e a falta de trabalho, de diligência e de responsabilidade naquilo, pode fazer isso parar, pode fazer isso estagnar. Eu orei muito para conseguir, ok, mas acontece que você não ora mais para dar passos maiores em cima daquilo que Deus já te deu. Eu orei, eu chorei muito pedindo, glória a Deus, eu recebi, só que a alegria que está no seu rosto não é nem metade do choro que você tinha agora quando você desfruta do que Deus te deu. Por quê? Porque ficou normal. Irmãos, ficou normal ter um bom salário, ficou normal crescer alguns % a cada ano, ficou normal ser a pessoa reconhecida na minha área, ficou normal crescer, ficou normal ser influente, ficou normal conseguir pôr pão na mesa com dignidade, ficou normal ganhar, ficou normal não ter mais que pedir as coisas para os outros e poder ir no mercado e comprar o que quer, glória a Deus. Antes não era normal, mas agora ficou normal. Ficou normal. Igreja, nada que veio de Deus para mim e para você pode cair na normalidade, porque se alguém se aproxima de Deus, esse alguém precisa acreditar e crer que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. É por isso que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Eu preciso multiplicar o talento que me foi dado. Eu preciso corresponder à bondade que me foi oferecida. Meu Deus do céu, Deus me deu uma vida, Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidades, Deus me deu um curso universitário, Deus me deu conhecimento, Deus fez tanta coisa pela minha vida. Quem quer corresponder a Deus com aquilo que Ele deu para você? Quem quer começar a corresponder a Deus hoje? A pergunta é: ei, é o normal ou é o melhor que você quer oferecer? Eu apanhei nessa palavra demais, porque o Senhor perguntou para mim, tudo que eu fiz, que eu empreendi, que trabalhei, Ele falou assim: isso é o normal ou é realmente o garoto de fé que começou lá atrás alguma coisa? Ai meu Deus, eu preciso multiplicar o talento. Quem quer fazer o seu melhor de fato, hein, irmãos? Quem quer? Quem está entendendo o que isso envolve? Porque se esse realmente for o teu coração, Deus vai olhar para você hoje, se realmente for o teu coração, fala: Senhor, eu não quero mais só o normal, porque o normal meu trabalho vai dar, o normal minha inteligência vai dar, o normal minha resiliência vai dar. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? O normal minha criatividade consegue fazer. Então eu não quero o que é normal, eu quero aquilo que é fruto de fé, eu quero aquilo que contraria a lógica, eu quero aquilo que a matemática não vai saber explicar. Por quê? Porque não começou na terra, começou no céu. O meu melhor não vem da terra, vem do céu. Se esse realmente é o seu coração, Deus quer olhar para você que está intencionado em fazer isso hoje e dizer assim: ei, servo bom e fiel, que veio no culto hoje e ofereceu tudo aquilo que eu te dei, e você diz: você foi muito bem até aqui. Deus está dizendo para crentes aqui: muito bom trabalho, parabéns por tudo que você fez. Você é uma bênção, você é diligente, você é esforçado, você é trabalhador, parabéns, muito bom trabalho, você foi fiel no pouco, meu lindo, minha linda, então eu vou te dar mais, eu vou te confiar mais. Você foi fiel no pouco, parabéns, sobre o muito eu quero colocar você. E aí você fala: Deus, como assim? O Senhor vai me dar mais ainda? Pois é, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito.
Eu vou te colocar sobre mais. Como assim? Eu vou te fazer sonhar como você nunca sonhou. Eu vou te fazer coisas que não estavam na sua razão e na sua lógica enxergar. Eu vou colocar desejos no seu coração, que vai fazer você se dobrar diante de mim e falar: Deus, eu estou com o coração latejando para expandir, mas para tal nível, para chegar a tal esfera, eu não tenho capacidade para isso, eu não sei como fazer, mas eu sei de uma coisa: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei de uma coisa, que o Senhor está ao meu lado e Ele vai à minha frente. Ele despedaça caminhos tortos, desfaz ferrolhos de ferro. Ele tira os tesouros que estão escondidos e entrega para aquele que está disposto a sair do que é normal e fazer o melhor. Deixa eu te falar uma coisa, se você está entendendo essa palavra, você devia ficar muito animado, porque está cheio de irmão à sua volta que Deus vai tirar dele, vai dar para você, porque são servos maus e negligentes, que não fazem nada além do normal com aquilo que Deus deu, e Deus tira daquele que não faz nada para dar para aquele que sonha, para aquele que coloca a fé para valer em ação. Eu não sei se é você, se fosse você, não ficava assustado com Deus poder tirar, ficava empolgado em dizer: vai chegar em mim muita coisa que não era para chegar. Não estava nos planos de Deus te dar algumas coisas, entre aspas, não estava no plano de Deus, mas Deus já sabia: aquele lá não cuida, aquele lá deu negócio, não trabalha, não é inteligente, não é diligente, não corre atrás do conhecimento, não procura expandir, fica esperando a coisa acontecer sentado na cadeirinha. Fica tranquilo, eu vou tirar dele e vou dar para você, porque você é servo bom e fiel. Irmão, não é fácil não. Sabe o que o Senhor está falando? Eu vou te fazer ver coisas que outros não conseguem ver. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. É para quem está entendendo essa palavra. Tem muito mais de Deus te esperando. Tem muito mais de Deus para ser liberado, irmãos. Eu pensava que Deus chegava a um ponto na vida da gente e falava assim: não, agora eu vou te dar isso. E você chegava: ixi, isso aqui é tudo que Deus pode me dar. De jeito nenhum. Deus vai continuar te dando abundantemente mais do que pedistes ou pensastes. É assim que Deus faz, irmão. Mas só alcança quem faz o melhor com aquilo que já recebeu. Tem algum mordomo bom de Deus aqui? Tem alguém que é bom mordomo de Deus aqui? Tem alguém aqui que vai cuidar melhor do que recebeu de Deus? Vai administrar direito? Vai correr atrás disso? Vai ser diligente disso? Eu quero profetizar em nome de Jesus para quem está recebendo, que a sua fé cresça, que a sua fé expanda, que a tua visão se expanda, que você seja um bom mordomo da abundância que Deus vai derramar, que você seja um bom mordomo das portas que Deus vai abrir, da influência que Deus vai te dar, em nome de Jesus. Ai meu Deus, que uma graça de mordomia invada essa igreja aqui, e nos constranja, e nos impacte, e faça a gente olhar mais para o céu e não para a lógica. Deus não te chamou para ficar enterrando aquilo que Ele te deu, para ficar mantendo aquilo que Ele te deu. Deus te chamou para fazer mais, Deus te chamou para crescer mais, Deus te chamou para influenciar mais, em nome de Jesus. Ei, e se você está tomando posse, aquilo que ainda não vimos, aquilo que ainda não ouvimos, aquilo que a nossa mente não alcançou ainda, isso está nas mãos de Deus, esperando a tua fé se manifestar. Ai meu Deus do céu, o seu melhor não é o seu normal. O seu melhor não é o seu normal. Deus já sabe a tua capacidade, Ele sabe o que é o seu normal. Sabe o que é acomodação sua, e sabe que você não precisa mais usar a fé como precisava. Você não passa mais fome, você não precisa mais fazer conta para comprar uma roupa, você não precisa mais disso. Deus te dá, Deus te sustenta, Deus te abençoa. Acontece que o Senhor está olhando para você com outros olhos e perguntando: o seu melhor não é o seu normal. Deus quer de novo aquele homem, aquela mulher que dependia dele lá atrás. Lembra daquela fé que você dependeu para conseguir aquilo? Lembra de quanto você orou para conseguir aquilo? Lembra de quanto você chorou para conseguir aquilo? Por quê? Porque era grande demais aos teus olhos. E agora Deus está falando assim: ei, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, isso aí que você tem é pouco, isso aí que você dobrou é pouco, isso aí que você conquistou
é pouco, é muito para você, mas para mim, o que eu coloquei dentro de você é para gerir coisas muito maiores, é para administrar coisas muito maior, é para fazer coisa muito melhor do que aquilo que você está fazendo. Quem recebe pela fé está recebendo. É assim mesmo, gente, é assim. Preste atenção, existe muito mais força dentro de você hoje do que existiu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Tem muito mais experiência dentro de você hoje do que quando você começou na vida profissional. Tem muito mais quilômetro rodado na tua jornada de conhecimento hoje do que quando você se humilhou diante de Deus pedindo aquilo lá. É verdade ou não é, querido? Existe muito mais força em você, mais experiência em você, mais sabedoria em você do que você teve nas temporadas passadas. Ei, pastor Pedro, não acabou não. E pode parar com essa história de que aquilo ali agora não. Começa a aplicar fé, porque Deus tem coisas maiores e acabou. Deus quer que você seja abundante até o último dia da sua vida. Mas eu quero aposentar. Mas tudo bem que você vai aposentar, mas deixa eu te falar uma coisa, aposentar é normal. Eu quero ver você usar a sua fé mesmo depois de aposentar, dizer assim: até meu último dia de vida eu vou fazer o meu melhor para Deus, eu vou deixar minha marca nessa terra, não como alguém que foi apenas um que fez isso ou fez aquilo, não. Eu vou deixar minha marca nesse lugar, na minha geração, em nome de Jesus. O inimigo sabe o que Deus colocou aí dentro. E o inimigo está deixando você na normalidade. Sai disso. Sai disso. Eu pedi uma prova para o Senhor. Não uma prova, mas eu falei: eu vou usar minha fé para o Paineiras. Eu falei: Senhor, eu quero usar minha fé. Eu quero fazer algo. A minha fé tem que crescer. Porque para a gente fazer esse negócio todo aqui, sabe o que aconteceu, gente? Sabe a maior oferta que a gente recebeu na época? A maior oferta em dinheiro para construir isso tudo? R$5.000. A maior oferta que a gente recebeu. O resto sabe foi como? Não foi por mão e dinheiro de ninguém, e não foi por proposta de político e de caba safado que o dinheiro não veio, não. Não veio porque a gente tinha critério, tinha posicionamento, falar: aqui a glória é de Deus. Não é de político, não é de empresário, não é de ninguém. Aqui a glória é de Deus. E sabe o que aconteceu, gente? Eu falei: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer algo diferente, algo que eu nunca experimentei. Eu preciso, Senhor. Pai, nós queremos fazer isso e isso e isso para aquelas crianças. Nós queremos abençoar. Eu creio nos médicos, eu continuo dizendo, eu creio nos médicos, nos advogados, nos políticos, nos comerciantes, nos homens e mulheres de influência que vão sair lá do Paineiras. E eu fiz essa oração: Deus, nós precisamos construir um lugar. Nós precisamos fazer alguma coisa. A gente precisa, Senhor, que o Senhor nos dê um sinal de que o Senhor é conosco e de que isso tem as mãos do Senhor. Porque eu falo: não precisamos fazer cocados. Falar: a igreja está rica. A gente não precisou falar: porque a igreja está sobrando. Não está sobrando não. Sabe o que Deus fez? Deus levantou uma pessoa, tocou no coração de alguém, e movido pela fé, sabe o que aconteceu? Essa pessoa ofertou R$100.000 na obra do Paineiras. Aplaude direito, irmão. E sabe o que o Senhor? Por que eu deixei para falar isso agora? Porque o Senhor, no momento certo você vai falar. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? O que você pode construir é pequeno. O que você pode construir é pequeno. Mas o que eu posso construir através de você não tem limite para esse negócio. Por que você fica olhando para dentro do buraco da sua camisa assim, como se Deus não tivesse mais nada para você? Como se está muito bom. Que crescer 5% está ótimo. Que conversa é essa de filho de Deus e de homem de Deus que pensa assim? Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para o teu ministério. Deus tem o melhor para que você avance. Então por quê? Se você está sendo bom mordomo do que Deus está te dando, não é de graça. Deus quer te levar a coisas muito maiores. Muito maiores. A fé com a qual você conquistou antes é normal, irmãos. Fazer cocada é normal. Virar concreto é normal. Chamar os irmãos para ir lá é normal. Ficar pedindo aqui, irmão, quem quer ofertar no Paineiras? É normal. E o normal é entrar uma mixaria de dinheiro também. Você sabia? Falei: Deus, eu me recuso a ficar pedindo esmola. Eu vou depender do Senhor, a minha fé do Senhor acabou. Dia 12 vai inaugurar aquilo lá.
E não vai inaugurar amarrado de arame, não. Vai inaugurar com o melhor que a gente conseguiu colocar lá. Por que eu estou te dizendo isso? Você já viu o Senhor se manifestar. Todo mundo que está aqui conhece Deus. Todo mundo que está aqui sabe de onde saiu. Todo mundo que está aqui sabe o Deus que tem. Todo mundo. Então o Senhor está falando uma coisa assim: ei, começa a ser fiel no pouco. Coloca a sua fé sobre coisas que você não pode alcançar. Aos teus olhos você não pode alcançar, mas Deus sabe. E sabe o que Deus está querendo fazer hoje à noite? Deus está querendo vir nesse lugar aqui e falar assim: ó, 5 talentos para você, 2 talentos para você, 3 talentos para você, 2 talentos para você, 1 talento para você, 5 talentos para você, 10 para você, conforme a capacidade daquilo que você já tem cuidado, daquilo que Deus tem te dado. Ah, irmão, se fosse você, ficava animado. Coloca a tua fé nas coisas onde Deus vai ser engrandecido. Para de ficar com medinho das coisas. O meu melhor não começa na terra, o meu melhor começa no céu. Isso começa no céu. O Espírito Santo está convocando a gente para voltar a orar como a gente orava como igreja lá atrás. Irmão, a gente tem sala de oração aqui propositalmente. Eu falei: Deus, eu parei de avisar que tem sala de oração aqui toda segunda e quarta. Porque sabe o que acontece? Não aparece você aqui, nem segunda nem quarta para orar. Aparece alguns 5 jovens. Sabe o que isso prova para mim e para você? Uma coisa: você não é fiel no pouco que eu te dei. Já está tudo certo, né, irmão? Não precisa vir agradecer, não precisa vir pedir por coisas maiores, não precisa. Ah, você pensa, eu estou cansado, já é 9h30, eu estou cansado. Você não estava cansado coisa nenhuma na hora que você estava na pindaíba lascada que você estava. Na hora que o filho estava precisando de remédios, não tinha canseira. Passava na hora de que a empresa era um ovinho desse tamanho, que você precisava vender o almoço para comer a janta, estava tudo certo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Está tudo certo. Deus só vai olhar para nós e dizer assim: servo mau e negligente. Eu quero mesmo desafiar e sacudir o teu coração para que você entenda uma coisa: Deus tem coisas maiores e melhores para nós. Se você já foi fiel no pouco, Deus está interessado em te dar mais. Eu creio que Deus quer declarar na minha e na sua vida hoje aberta uma nova temporada de busca pela sua presença. Deus quer declarar uma nova temporada de busca pela sua presença, onde Deus vai falar o seguinte para você: ei, se você voltar a me buscar com uma fé mais intensa, agora com aquilo que eu já dei para você, com tudo que você já cresceu, com tudo que você já desenvolveu, com tudo que você já é, vem e me busca, que você vai ver as coisas maiores acontecendo na sua vida. Ah, irmão, sabe por que essa casa não cresceu muito mais ainda? Porque nós, como liderança dessa igreja aqui, nós estamos acostumados com o normal. A gente quer fazer 2 cultos, mas a gente quer que as pessoas se multipliquem por osmose aqui dentro. Não, vai ter uma cadeira vazia, vai por osmose. Vai nascer um outro aqui do lado, não vai nascer outro do lado, coisa nenhuma. Você e eu somos responsáveis de sermos fiéis naquilo que Deus tem dado. E a igreja está crescendo, sim, mas está crescendo no que é normal, não no que é a medida de Deus para nós. Vou parar porque eu estou começando a espumar pelo canto da boca. Isso não é bom. Deus quer declarar para a tua vida uma nova temporada de busca pela sua presença. Você não precisa que eu fique te chamando para orar, para jejuar, para estar na presença de Deus, irmão. O Espírito de Deus está falando assim: é o seu normal? Ou é o teu melhor? Olha para essa imagem aqui. Puxa, Deus vai dar esse telão de LED também, né? Cansado desses projetores aqui. Eita glória. Não sei se dá para você ver aqui, ó, mas você está vendo aqui embaixo tem uma fundação bem grande. Você está vendo aqui? Aqui embaixo tem uma fundação, ali as árvores, ó, é o terreno, e tem uma casinha pequena ali em cima. Isso aqui é o retrato que Deus colocou no nosso coração para exemplificar isso para você. Sabe o que significa? A casa que está construída ali, ó, em cima daquela fundação, é o normal que eu e você podemos fazer.
É o normal, que Deus nos deu capacidade para fazer, que Deus nos deu um dinheirinho para fazer, que Deus deu um emprego para fazer. A casinha que você mora, o negocinho que você construiu, o pouco que Deus já colocou na sua mão. Só que sabe o que está embaixo da casa? É aquilo ali que Deus planejou para você. O que está embaixo da casa, sabe o que Deus fez? Deus fez uma fundação para um prédio de 30 andares. Você colocar em cima daquilo, mas você construiu uma casinha michuruca em cima. E você ainda fala que Deus está com você. Deus não está nisso, irmão. Aquilo ali é o que você podia fazer. Aquilo ali o ímpio faz melhor que você. Porque ele estuda mais, porque ele se empenha mais, porque ele trabalha mais. E não fica achando que Deus vai pesar a mão sobre ele, não. É o que eu estou dizendo para você. Deus construiu uma base maravilhosa para você construir algo grande, poderoso, majestoso, que magnifique o nome dele. E todo mundo que olha e fala: uau, foi um filho de Deus que fez aquilo ali. Uau, foi um homem, uma mulher de Deus que conquistou aquilo lá. Eu quero que você entenda. Jeremias, capítulo 33, verso 3, te mostra o segredo de fazer o prédio de 30 andares em cima disso aqui. Sabe qual é? Jeremias 33, 3. Cadê o versículo, meu filho? Coloca lá que eu pedi para você. Olha lá. Chame por mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Numa outra versão, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Vou mostrar na sua cabeça, vou mostrar numa imagem na internet, vou te dar um sonho, vou falar com você na hora da oração, eu vou me revelar para você, eu vou te fazer uma promessa, eu vou chamar um profeta, alguém vai falar com você. Clama a mim e responder-te-ei, e eu vou anunciar para você coisas grandes, maravilhosas, extraordinárias, que você não sabe, que você acha que não pode, que você acha que não tem, que você acha que não é capaz. Não é para quem quer, é para quem crê, é para aquele que vai dizer: Deus, hoje eu me comprometo a sair do que é normal e fazer o meu melhor. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Enquanto Deus tem tanto para você, você está escolhendo viver o normal. Chega. Mas se você olhar para ele, sabe por que muitos estão vivendo aquela casinha ali? Olha para a tua profissão, irmão, aquela casinha ali, ó. Não, estou fazendo isso aqui só por um tempo. Que conversa fiada. Não, sabe o que é, pastor? Tá bom. Tá bom aquilo ali? Então, para que uma fundação daquele tamanho que Deus preparou para você? Para você apresentar aquilo ali? Tem uma canção que fala assim: eu provei e vi como o Senhor é bom. Eu provei e vi o quanto o Senhor é majestoso. Você provou ou não provou, irmão? Era para você nem estar aqui, era para você ter morrido. Teus filhos era para ter morrido. Era para você estar lá no fundo daquele almoxarifado ainda. Hã? Não. O Senhor não quer aquela casinha ali para você, não. É o meu melhor ou é o normal? O normal você não precisa de fé. Mas o Senhor está atrás daqueles hoje que querem agradá-lo. E sem fé é impossível agradá-lo. Está na hora de você olhar para você mesmo e falar assim: chega de pequenez, chega de incapacidade, chega de olhar para o meu umbigo. Eu vou começar a depender de Deus, vou começar a colocar fé nas coisas. Seu ministério, homem e mulher de Deus. Ai, será que vai dar? Ai, será que eu consigo? Será que eu escrevo? Será que eu... O quê? Olha o tamanho da fundação que tem ali, ó. Deus está falando: está na hora de parar de fazer o que é normal e fazer o teu melhor.